Bom dia, Neurobots! Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Pereira, eu sou esposo da Taia, pai do Paulo Miguel e da Alice Samay. E hoje a gente começa o primeiro episódio de um programa, um momento de conversa, de café com você, que nós batizamos carinhosamente de Neurocoffee. A nossa mensagem é voltada de um modo mais específico para o público neurodivergente e na Neurocoffee a gente quer dialogar todos os dias de manhã com vocês para diminuir um pouquinho o nível de estresse que as neurodivergências apresentam a nós todos os dias. Hoje eu não estou sozinho. A minha filhota, Alice Samay, já acordou. A Alice está dentro do espectro autista, hoje em um nível de moderado a severo. Então ela vai participar da live aqui com a gente. Talvez ela venha até aqui, dar um cheirinho, falar com vocês, né? E a gente vai conversar sobre o tema de hoje, que é burnout. A síndrome de burnout, na verdade, é uma síndrome diagnosticada de forma clínica com base no histórico do paciente e que envolve muitas outras coisas. Envolve níveis de ansiedade, talvez um grau de depressão, pode envolver inclusive a síndrome do pânico. A síndrome de burnout reflete o excesso de estresse, de fadiga, de dificuldade em que um ser humano se encontra para enfrentar os dilemas do dia. É quando você literalmente passa a andar de tanque vazio. Eu adotei para essa nossa primeira conversa, e na verdade os primeiros encontros que a gente vai ter aqui no Neurocoffee, um livro intitulado Andando com o Tanque Vazio. É o livro de Wayne Cordeiro, uma liderança muito forte a nível global, a nível mundial, que passou por essa síndrome. Então, esse livro vai servir de base para os nossos primeiros encontros e depois, conforme nós formos nos encontrando, outros livros servirão de base também. Além desse livro, eu adoto sempre uma segunda fonte de leitura, que na verdade tem sido a primeira fonte em minha vida e eu espero sinceramente que seja a primeira fonte de leitura na sua vida também. É um livro através do qual nós temos as nossas forças renovadas a cada manhã. É um livro milenar de sabedoria que é a Bíblia Sagrada. Então a nossa conversa vai se pautar em princípios que envolvem os conhecimentos bíblicos, mas também em questões de ordem científica, afunilando essa conversa para o público neurodivergente. Então vamos lá. Pesquisa depois o que é o burnout. Você vai entender que ele envolve questões psicossociais, né? Então, o burnout, ele tem a ver com o aspecto biológico do ser humano. O corpo está fadigado, estressado, passando por um momento muito conturbado desse estresse. Envolve os aspectos psicológicos, então, por conta dessa fadiga física, o psicológico começa a ser abalado. Então, aqui a gente tem, por exemplo, algumas incompatibilidades químicas, né? O cortisol, que é um excelente hormônio e deve ser produzido para que você tenha mais resistência ali, ladeado pela adrenalina, ele está em níveis elevadíssimos e ele começa a ser um veneno para o seu próprio corpo, por exemplo. Ainda nesse psíquico, né, no psicológico, no cérebro, acontece alguns lapsos de memória quando você está no momento de burnout, porque afeta o hipocampo
onde você trabalha essas questões relacionadas a memórias recentes e não tão recentes. Então você fica ali com a tua capacidade produtiva também atrapalhada, né? E o social, porque se você não está bem fisicamente e psicologicamente, as tuas relações também serão afetadas. Muitas vezes, relações de trabalho, relações de amizade, relações conjugais, a tua relação com os teus filhos. E tudo isso vem dessa síndrome, que é o burnout. Então, olha como é algo sério que precisa ser observado. E hoje, o que eu quero falar com você acerca do burnout envolve um princípio bíblico, que é o princípio da multiplicação. Para pensar agora naquilo que você conhece acerca de Deus e naquilo que você conheceu acerca da história relatada e registrada do seu filho Jesus. Há um grande princípio bíblico imutável, que é o princípio da multiplicação. Tanto Cristo quanto o próprio Deus nunca adotaram como base das suas ações a divisão. Foi sempre a multiplicação. Toda vez que houve o partir do pão, envolvia o compartilhar. E quando você compartilha, isso volta para você. Por que eu estou falando sobre multiplicação, compartilhar e também estou falando sobre o burnout? Porque o burnout muitas vezes vem quando você, na força do seu braço, sem pedir ajuda, vai dando, entregando, depositando, permitindo que, de certa forma, a sua energia seja drenada, ao invés de ter essa energia multiplicada. É aí que a gente começa a andar de tanque vazio. Eu vou citar trechos aqui que o autor desse livro nos coloca, aonde ele relata o que ele sentia quando enfrentava o burnout. Olha só que legal. Ele fala assim: os sinais estavam por toda a minha volta, mas eu os ignorei. Problemas simples recusavam-se a ser resolvidos. Qualquer coisa que necessitasse de energia emocional me lançava na direção oposta. Minha fé estava ferida e frágil. Minha atitude confiante se tornara pesarosa, e uma alma que antes era um oceano de vida era agora um lago de água estagnada. Você se sente assim? Se você se sente desse jeito, não quer dizer necessariamente que você enfrenta a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela é caracterizada, né? Ela é diagnosticada a partir de um histórico. Mas isso aqui diz muita coisa a respeito de como você tem se comportado. E talvez esses sentimentos revelem que você também está andando com um tanque vazio. Interessante que mais abaixo ele traz para a gente o que o ajudou a sair disso. Ele fala assim: nos meses que se seguiram, lutei com episódios de depressão, perdi alguns rounds, mas continuei a batalha. E ele diz: com a ajuda de um médico, de uma esposa compreensiva, de uma igreja apoiadora, da força e sabedoria de Deus, sobrevivi a uma série de valiosas lições de vida que cobraram o mais alto custo de aprendizado que já paguei. Então, olha que interessante. Ele não saiu da síndrome de burnout sozinho. Se você está andando com um tanque vazio, para de ser bobo e achar que sozinho você vai conseguir sair dessa. Você precisa abastecer o seu tanque. O combustível precisa vir de algum lugar. A pessoa que coloca o combustível precisa estar ali. A máquina precisa voltar a funcionar da forma ideal. Ou seja, você precisa de manutenção e você não vai conseguir isso sozinho. O autor do livro, Wayne, ele pôde contar aqui com, primeiro, ajuda médica. Segundo, a ajuda de uma esposa compreensiva. Terceiro,
ajuda de uma igreja apoiadora, ou seja, ele tinha um ciclo de relacionamentos, de amizades, que às vezes não está na igreja, mas está no seu trabalho, está no seu bairro, está ali na sua vizinhança, enfim, tinha um ciclo de pessoas que se importavam com ele, que também chegaram para ajudar quando ele precisou dessa ajuda. Ele teve o apoio da força e da sabedoria de Deus. Ele pediu socorro para as pessoas certas e Deus estava no meio, porque ninguém melhor para nos socorrer e nos dar alívio diante dos estresses da vida do que o próprio Deus. E a partir daí, ele começou a sobreviver diante do burnout. Bom, Deus trabalha a partir da multiplicação. E o que eu tenho para te dizer hoje é que Ele vai multiplicar as tuas forças, as tuas energias, não importa o quão fadigado, estressado, o quão limitado e incapacitado você esteja hoje. A Bíblia relata 2 momentos distintos, onde Deus multiplicou e várias pessoas se beneficiaram. Jesus Cristo estava, num primeiro momento, falando a uma grande multidão, e lá em Marcos 6:30, vai narrar a história da primeira multiplicação dos pães. Você pode consultar isso lá depois. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados, a partir de uma pequena quantidade de pães e peixes. Os discípulos, agoniados, com a fé limitada, sem conhecer o que Deus é capaz de fazer pelos seus, chegam até Jesus Cristo e apresentam um problema. Olha, a gente tem uma multidão aí. Se essas pessoas, saírem daqui e voltarem para as suas casas, elas talvez nem cheguem lá, elas vão desfalecer no caminho. Elas precisam ser alimentadas e a gente está num lugar onde a gente não tem logística alguma para alimentar esse povo. Engraçado que Cristo ele trabalha a partir daquilo que nós temos. Ele fala, o que nós temos de comida? E aí aparece 5 pães e 2 peixinhos. A partir de 5 pães e 2 peixinhos é que Deus move céus e terras. Jesus partilha do pão e toda aquela multidão é alimentada. Mais à frente ainda na história bíblica, uma segunda multiplicação de pães e peixes acontece. E a gente sabe que isso acontece mais à frente porque nós somos limitados até na nossa fé. A gente não acredita que Deus é capaz de fazer o impossível a partir daquilo que nós temos. Mas essa é a forma dele trabalhar. Ele multiplica o pouco que você tem a ponto de você ter o suficiente, inclusive para partilhar, inclusive para compartilhar, para abençoar outras pessoas. No segundo momento da multiplicação de pães e peixes, também havia uma multidão, foi contabilizado ali cerca de 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Eles estavam numa região desértica, onde novamente não se tinha como alimentar aquele povo. E ali, a partir do livro de Marcos, capítulo 8, narra-se esse segundo momento. Eu quero ler para você esse trecho. Diz assim: naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Olha, Jesus compassivo, pensando em como ajudar o máximo de pessoas, e os discípulos limitados. Quando os discípulos falam isso aqui, eles já sabiam o que tinha acontecido tempos atrás na primeira multiplicação. Então eles estão provocando Jesus. Jesus, aonde aqui a gente vai conseguir pão para alimentá-los? E Jesus responde: não falei que ela vinha para falar com vocês e dar um cheirinho na gente? Né, meu amor? Senta lá e abaixa o volume pro papai, tá bom? E aí Jesus responde, lá no versículo 5 de Marcos 8. Quantos pães vocês têm?
Quantos pães vocês têm? E segue dizendo: 7, responderam eles. Ele ordenou a multidão, ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanutá. Cristo, o nosso Deus, age a partir da multiplicação. Você está se sentindo estafado? Você está se sentindo cansado, estressado, andando de tanque vazio? Fala para mim, o que você tem hoje? E mais do que falar para mim, fala para o próprio Deus como você está se sentindo e a única coisa que você tem. Pede para Ele multiplicar os pães e peixes que você tem. A tua limitação é a tua limitação. Não faça da sua limitação a limitação do Deus da multiplicação. Eu quero finalizar a nossa conversa hoje lendo um último trecho, ainda da introdução desse livro que a gente está adotando como base para os nossos primeiros momentos no Neurocoffee, onde o Wayne, o autor, diz assim: o sofrimento nos transforma, mas não necessariamente para melhor. Precisamos optar por isso. E foi essa opção que fez toda a diferença para mim. O momento difícil que você está passando vai transformar a tua vida. Se essa transformação vai ser para melhor ou pior, depende mais de você do que de qualquer pessoa. Escolha ser transformado para melhor. Tenha um excelente dia.